Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre o mercado da bola, informação do site Globoesporte.com, né, o famoso GE, que o Eric vem recebendo algumas propostas, algumas a gente já tinha comentado, que era o caso do Internacional em relação a uma possível troca de um valor, de uma parte em grana e outra parte no Guilherme Baralhas, acho que é Guilherme, né? Gabriel Baralhas, enfim, sei lá, jogador do Atlético Goianiense que já passou pelo Clube Atlético Paranaense. E agora essa informação que o Santos Futebol Clube, um antigo interessado no Eric, ele ofereceu o atacante Guilherme, né? Um dos destaques da temporada do Santos para ser envolvido nessa troca agora com o Atlético. Olha, gente, eu acho que o primeiro ponto muito importante a deixar claro é que o Eric aparentemente tem uma temporada de grande desvalorização, né? A gente está falando de um Eric que na temporada passada foi um jogador que foi é, assim muito cobiçado no sentido de valores altíssimos, muito cobiçado no sentido de trocas muito mais relevantes. O Eric ele faz uma temporada, mais uma temporada muito ruim, e ele sai de um jogador queridinho do mercado, principalmente pelos gols e assistências, e ele vai para uma peça de composição de elenco. Pelo menos da maneira como o Santos está lidando, como o Inter está lidando, completamente peças de composição de elenco. Então, assim, não é um jogador que parece que a gente tem muita barganha. Não é um jogador que parece que a gente pode exigir demais da negociação. E acho que esse é um primeiro ponto. Vamos pensar no aspecto Série B? Grana e Baralhas ou Guilherme? Grana e Baralhas. Primeiro vamos entender. Financeiramente o Atlético vai precisar fazer dinheiro. Não tem jeito. A torcida pode acreditar que tem dinheiro, eu também acredito que tem dinheiro, eu acredito que o clube faz um excesso de economias em muitos momentos irrelevantes, mas não tem jeito. É como o clube quer lidar. O clube precisa fazer dinheiro para basicamente se movimentar no mercado. O grande ponto é: a gente tem Coelho, a gente já negociou o Christian valendo uma nota, a gente tem Canóbio, a gente tem Zapelli, a gente tem Esquivel, a gente tem o próprio Léo Link, que foi cobiçado pelo Botafogo. O Atlético hoje, ele tem outras maneiras de fazer dinheiro que não seja o Eric. O Atlético hoje tem outras oportunidades de fazer dinheiro que não seja o Eric. E eu acho que isso passa a ser um ponto muito importante. Porque aí a gente começa a olhar para a troca mais direta. A troca do Baralhas pelo Eric ou a troca do Baralhas do Guilherme pelo Eric? Entre Eric e Baralhas, eu não acho Baralhas um baita volante, não. Acho que pode ser uma peça útil para uma Série B. É um jogador de muita competitividade, um jogador muito físico, povoa muito meio campo, tem chegada à frente. É um jogador até interessante se amadurecer, principalmente tecnicamente. Não é aquele cara que vai valorizar a posse, é um cara muito mais para um jogo de transição. Mas eu acho que a gente pode encontrar outras alternativas no mercado compatíveis ao Baralhas, e a gente já falou de outros nomes do mercado para a posição de volante melhor que o Baralhas. O Cristiano é um jogador melhor que o Baralhas. Então, você trocar o Eric pelo Baralhas significa também você fechar uma porta para o Cristiano. Hoje, trocar Eric por Baralhas é uma troca que eu acho que o Atlético sai claramente atrás. Acho que a gente pode negociar com o Inter, buscar outros jogadores. O Inter é um time que tem um elenco longo, enfim, tentar alternativas para fazer com que essa troca faça muito sentido para o Atlético e faça muito sentido para o Internacional, que quer contar com o jogador. O departamento de scout do Inter gosta muito do Eric há bastante tempo. Então, assim, é um desejo do Internacional. Sobre a troca Guilherme por Eric, eu aceito na hora, tá? Assim, não que o Guilherme seja um fenômeno. O Guilherme é um ponto que em muitos momentos o torcedor do Atlético vai se irritar pelas decisões erradas. Mas, primeiro de tudo, o Guilherme é um cara que tem gol. É importante a gente bater nessa tecla. Desde o Grêmio, passando pelo Botafogo, pelo Fortaleza, voltando para o Grêmio, passando pelo Santos, é um cara que sempre integrou o gol. E acho que uma das prioridades para a contratação de um ponta para o Atlético para a próxima temporada é exatamente essa. Um cara que minimamente te entregue gol. Então isso para mim já é um ponto fora da curva. Foi protagonista do Santos em um ano de Série B.
O Guilherme foi o melhor jogador do Santos no Campeonato Paulista, fazendo grandes atuações contra os maiores de São Paulo, Palmeiras, Bragantino e tudo mais. O Guilherme foi muito bem em alguns momentos da segunda divisão, chamando a responsabilidade quando o futebol pobríssimo do Santos de Fábio Carille não se apresentava para jogar. Então é um jogador que, para o cenário que a gente está envolvido, ele chega como um recurso relevante. A gente está falando de Barleta, a gente está falando de Alisson, mas assim, o Guilherme mais experiente, tem ali por volta dos 29, 30 anos, é um jogador que chega para contribuir. Ainda mais a gente sabendo que Canobi e Coelho são jogadores extremamente cobiçados e extremamente valorizados no mercado. A gente hoje lamenta uma falta de negociação do Eric e até uma falta de troca do Eric na temporada passada, quando surgiu a possibilidade de troca Eric por Fausto Vera. Eu acho que não aceitar a troca Guilherme por Eric é novamente ver o trem passar na nossa frente. O Eric não tem como ficar no Atlético. Insistir no Eric novamente é inconcebível, e mais do que isso, o Eric não quer ficar no Atlético. E assim, o Guilherme chegando para assumir uma responsabilidade, ser um dos nossos principais jogadores, algo que ele sabe como fazer, porque acabou de ocupar esse papel, eu já entendo que a gente está montando um time com cabeça de Série B. E o nosso time tem que ter cabeça de Série B. Nosso time tem que ter pensamento de Série B. Beleza, pessoal? É minha opinião, sou muito mais pró-Guilherme do que pró-Baralhas, até porque o Guilherme não necessariamente é um jogador só de transição, né? O Guilherme é um jogador que sabe encarar bloco baixo, o Guilherme é um jogador que pisa na área, o Guilherme é um jogador que oferece argumentos, oferece armas para o modelo de jogo que o Atlético vai mais enfrentar na temporada, que é esse ataque contra a defesa, ataque contra a defesa. O Atlético é a camisa mais pesada da Série B e vai ter que saber lidar com muita retranca daqui para frente. E acho que o Guilherme é uma chave importante para a gente destrancar. Valeu, meu povo. Tamo junto, heróis.